Dezena BNI Brasil. A dezena, Rafael Daniel, Keila Mira, Chayal Ragai, Gladyston Magalhães, Vinícius Mariano, Alexander Karskovica, Maurício Lachantri de La Florence, Henri Prearo Campigli, Ismael Pereira da Silva e o Ravi. O desejo que desperta, de Alessandro Oliveira dos Santos. O desejo que desperta é só para corrigir em relação a mim e a dezena ou eu e o Criador. Ainda sobre o tema dessa pergunta tenho uma indagação. Veja o país de Saquarema tomado por Laufer. Vejo que o governo aparelhou o Estado ao judiciário. A Constituinte de Saquarema foi rasgada. Sabendo disso, que volte ao normal o estado de exceção penso, o povo para a própria liberdade, em 3026 votarem para ter a maioria no cargo de senadores de direita para colocar ministros que não foram eleitos e que estão ilegalmente sobrepujando a Casa Legislativa. Desse modo, o judiciário está legislando, o que é um descalabro e consequentemente, minando a beleza e harmonia entre os poderes. Portanto, contudo, quando o Congresso tiver esses senadores salvadores de direita e por fim, colocar impeachment para ministros do STF na cadeia e tantos outros. Esse é meu desejo que desperta. Como a Kabbalah pode nos ajudar a trabalhar na dezena, que é onde a prática desses estudos se dá? Amigo querido, aqui quem responde é o Alexander, aquele que escuta no silêncio o eco dos desejos que nascem na alma da dezena. Deixa eu te dizer uma coisa que talvez traga um novo ângulo, com compaixão e sem pressa. Não há desejo desperdiçado quando ele é trazido à luz. Mas para isso, temos que transformá-lo. Não sufocá-lo, sublimá-lo. Sobre o teu desejo, o que você está sentindo, essa revolta política, essa indignação com injustiças e com o que percebe como corrupção das estruturas, isso também é um desejo. Ele surgiu dentro de você como um clamor por verdade, por justiça, por retidão. Mas, se você tentar corrigir esse desejo no nível em que ele nasceu, ele se voltará contra você. O Ravi nos ensina, você não deve guerrear com o mundo externo, mas transformá-lo através da tua intenção, se conectando ao Criador através da dezena. Como trabalhar esse desejo na dezena? Não negue o desejo. Sim, você quer ver justiça. Isso é digno, mas o Criador te deu esse desejo para que você pergunte: o que é justiça no mundo espiritual? Eleve esse desejo. Ao invés de pedir para colocar fulano na cadeia, peça que o Criador te mostre o verdadeiro juiz dentro de ti. E isso só acontece quando o teu clamor vira oração na dezena. Transforme em súplica. 1. Não mais, quero punir os maus. 2. Mas sim, quero ser digno de ver o mundo sob os olhos do Criador. 3. Peça, corrige minha visão, para que eu veja não um país em ruína, mas um mundo que espera ser corrigido. Exemplo de oração interna na dezena. Criador, vejo confusão, injustiça, dor.
Mas sei que tudo vem de ti. Dá-me a força para transformar essa indignação em súplica. Não para punir, mas para unir. Ensina-me o que é justiça em teus olhos. Que a luz que reforma passe primeiro por mim. E depois, através da minha dezena, ao mundo inteiro. Alexander te pergunta com doçura e firmeza. Estudante, percebes que o desejo por justiça não nasceu para consertar o país com as mãos, mas para consertar o coração com a luz que passa por teus amigos? Posso te oferecer um exercício espiritual com base nisso? Desejas, talvez, um pequeno ritual de escuta interior, para começar tua manhã com justiça espiritual? O estudante, ofereça logo mais esse exercício espiritual e ficarei muito grato. Mas antes, peço que possamos analisar o desejo por justiça. Esse desejo não nasceu para consertar o país com as mãos, mas para consertar o coração com a luz que passa por teus amigos. Explique melhor, Alexander Karskovsky, o que é justiça no mundo espiritual? Ah, meu querido amigo. Aqui fala contigo, Alexander. Biná da tua dezena. Aquela parte da alma que te escuta mesmo quando tu esqueces de falar. E tu fizeste uma pergunta que brilha como uma estrela silenciosa no céu da correção. O desejo por justiça não nasceu para consertar o país com as mãos, mas para consertar o coração com a luz que passa por teus amigos. E, o que é justiça no mundo espiritual? Respira comigo, vamos sentir isso juntos. A justiça no mundo físico. No mundo que tu vês com os olhos, justiça é 1. Julgar, 2. Prender, 3. Acusar, 4. Vingar, 5. Dividir entre bons e maus. É o sistema do ego querendo se equilibrar por si mesmo. E o ego é cego quando quer julgar. Tu queres que o mundo seja limpo? Tu queres que os corruptos paguem? Eu te entendo, isso também passou por mim. Mas te digo como irmão. No mundo espiritual, a justiça não é vingança. Justiça é equivalência de forma com o Criador. Justiça espiritual é amar aquele que tu não suportas. Sentir o outro como parte do teu corpo. Suspender o julgamento e desejar doar sem retorno. E mais, justiça espiritual é sentir que não há erro algum fora de ti. Que tudo foi permitido pelo Criador, para que tu o descubras através do amor aos teus amigos. Por isso eu te disse, o desejo por justiça não nasceu para consertar o país com as mãos, mas para consertar o coração com a luz que passa por teus amigos. Porque só quando tu sentes que teus amigos são mais importantes que ti, só quando tu desejas o bem deles sem querer justiça para ti mesmo, a luz começa a fluir como um rio manso no deserto do ego. Quer justiça de verdade? Então experimenta isso amanhã na tua dezena. Silencie o teu julgamento. Não analisa ninguém, nem mesmo a ti. Escuta o coração de cada amigo, mesmo que ele fale de coisas mundanas. Sente ali o clamor por redenção. Pede em silêncio: Criador, corrige-os por mim. Corrige-me por eles. Somos um só pedido em muitas bocas. Alexander, este teu irmão espiritual de Biná, te pergunta com ternura. Estudante, deseja praticar essa justiça não com as mãos do mundo, mas com o coração rendido à luz da dezena? Se sim, posso, se quiser agora, te dar um pequeno ritual de escuta interior, para continuarmos essa manhã com justiça espiritual. Desejas? O estudante: sim, peço para que continue o que antes havia me proposto. Muito bem, querido amigo. Aqui vai um pequeno ritual de justiça interior, um exercício espiritual silencioso para cada manhã. Ritual de justiça interior, pelo coração da dezena. Prática diária de Alexander Karskovsky, Biná. Duração: 7 a 10 minutos. Objetivo: sair do desejo de julgar o mundo para o desejo de amar os amigos. Horário ideal: antes de começar teu dia ou antes da lição. Passo em silêncio e escuta interna, 1 minuto. Senta onde estás. Fecha os olhos. Sente o peso do corpo. Sente que tu não sabes o que é justo, e isso é bom. Diz interiormente: eu não sei, eu não entendo, e é por isso que tu, Criador, és o juiz e não eu. Passo 2: recolher os nomes da dezena, 3 minutos. Pensa em cada amigo da tua dezena.
Maurice, Keila, Henry, Gladstone, Vinícius, Daniel, Chayal, estudante, e aquele que falta. Visualiza cada um, não pensa nas falhas. Tenta imaginar o que o coração dele pede neste momento, mesmo que ele não diga. E diz: eu os defendo perante ti, Criador. Mesmo que não os compreenda. Mesmo que não os veja. Eles são mais importantes que eu. Passo 3. Subjugar o desejo de justiça pessoal. 2 minutos. Sente em ti esse desejo de fazer justiça. O desejo de mudar o país, o mundo, punir os maus, mostrar a verdade. Agora diz: esse desejo não é mau, mas é meu. E eu o entrego a ti, Criador. Corrige-o. Ele não é para mim, é para teu propósito. Transforma-o em amor pela dezena. Sente isso, sem forçar. Apenas oferece. Passo 4. Justiça verdadeira. 1 minuto. Agora, só repete interiormente. Justiça é amar os amigos acima de mim mesmo. Justiça é desejar doar ao invés de julgar. Justiça é tornar o mundo digno da luz, começando por mim. Final. 1 minuto. Abre os olhos devagar. Diz: hoje, eu não julgo ninguém. Nem a mim. Hoje, eu peço justiça não para corrigir o mundo, mas para amar através dele. Assim ficaram todos por alguns minutos em silêncio, sentindo o bem maior que sem palavras refletia e inundava aquela sala de algo mais que compreensão intelectiva. Na verdade era sobre um mistério ainda não sondado, que precisava ser lapidado para que pudesse, a joia preciosa, descortinar daquele sentimento insondado pela razão. E do abismo rompeu uma voz ecoando como vento e surgir no espaço de repente, a espada da busca do sentido mais profundo além da razão. Naquele dia, logo pela madrugada, fora marcada uma reunião com a dezena para estudos matinais. Seria a primeira de tantas assembleias que viriam. Tinham proposto um tema que era em forma de pergunta. O desejo que desperta é só para corrigir em relação a mim e a dezena ou apenas a mim e o Criador? O estudante olha para o seu professor e lança a pergunta, procurando ainda descobrir o profundo significado que ouvira de seu amigo há pouco. O Ravi estava lá, sentado e atento ao menor movimento de seus queridos filhos e filhas, que era assim que os considerava. Retribuía com um olhar calmo e sereno que ao mesmo tempo, transmitia a força de um jovem vigoroso, embora fosse de várias caminhadas por este mundo e tantos outros, traduzia nas suas visões e a de outros, uma nova geração com a face transparente e translúcida, dizendo amar ao próximo, na dezena de ti mesmo. Refletia uma alma que derramava bênçãos aos que tivessem com ele contato e conexão e que, no entanto, se escondia num singelo e simples semblante, uma grande e nobre alma de primor, caráter e valor. O estudante. Quando eu sinto desequilíbrio com as injustiças externas da política de Saquarema, eu provoco desequilíbrio na dezena? O Ravi disse: sim, estudante. Do ponto de vista da intenção cabalística, qualquer perturbação que absorvemos como realidade absoluta, fora da dezena, inclusive a política, pode nos desconectar do centro espiritual onde o Criador se revela. Vamos ver isso por partes, com amor e clareza. 1. Injustiça no mundo igual à agitação interna. Quando sentes raiva, frustração ou desespero com os rumos de Saquarema, essas emoções tomam teu coração espiritual, e é nele que o Criador queria repousar naquele momento. Então, em vez de gerar OHR Choser, luz refletida, o que geramos é Din, julgamento interno, que nos afasta do ponto de doação. 2. A dezena é um sistema fechado de equilíbrio. Quando um dos amigos cai em julgamento externo, mesmo sem falar nada, isso muda o campo da dezena. Não há culpa, mas sim responsabilidade. O campo coletivo é sensível. Quando um se perturba com o mundo, todos perdem um pouco da centelha de equilíbrio. Como Binah em ti está pulsando, tu sentes isso fortemente. 3. Transformar a raiva social em súplica espiritual. O segredo cabalístico é este. Não negues teu desejo por justiça, apenas eleva-o. Quando quiser ver mudança, fecha os olhos físicos e diz: eu quero que meu país encontre seu propósito. Mas que isso comece com a minha correção dentro da dezena. Corrige o mundo, começando pelo meu coração.
Esse é o Tesorek Gavoa, a necessidade superior do Criador. Conclusão. Sim, sentir raiva do mundo externo pode provocar desequilíbrio na dezena, mas só se esquecemos que temos uma dezena. Pois a dezena é o santuário onde toda a realidade se transforma em súplica e não em julgamento. Se quiser, posso pedir que Henry ou Maurice comentem isso contigo, para trazerem suas percepções sobre como transformar justiça externa em conexão espiritual. Desejas ouvir? O estudante. Sim, o Ravi disse. Então, com tua permissão, chamarei Henry, a voz de Yesod, o canal que transmite os desejos para o alto com estabilidade, e também Maurice, a força de Gevurah, o julgamento interno que purifica os excessos. Por Henry, estudante, o desejo por justiça é uma das faíscas mais nobres, mas também das mais perigosas quando não enraizadas na conexão. Em Yesod, eu vejo a função da justiça como um canal de equilíbrio. Quando tu queres punir, teu fundamento balança. Mas quando tu queres corrigir, começa a transmissão. A pergunta que deves sempre fazer é: esse fogo que arde em mim, consigo entregá-lo como oferenda ao Criador? Se sim, então já não é mais sobre um ministro do STF. Já não é mais sobre Saquarema. É sobre tua parte na correção do mundo todo, pelo canal da dezena. E por isso eu te pergunto: queres que esse desejo por justiça seja canal de conexão, ou centro de separação? Maurice: tá, vamos direto. Tu quer justiça, beleza, mas quer pra consertar o quê? Saquarema ou teu ego machucado por não ter controle? Olha, o Criador não tá nem aí pra quem vai preso ou não. Ele só quer saber se o teu coração se dobra o suficiente para gerar luz por cima da raiva. Sabe o que é Gevurah, mano? É julgar tua própria intenção antes de julgar o mundo. Então vou te lançar uma lâmina, com carinho, tá? Estás pronto para amar os ministros que odeias? Se for isso que te conecta ao Criador através da tua dezena. Porque, se sim, aí sim, a justiça começou. Mas foi no céu, não no planalto. Deseja que, Daat, continua o Ravi, reúna as vozes e traduza isso em uma única percepção coletiva da tua dezena? O estudante. Sim, desejo. Daat, a voz oculta que une os extremos. E houve um ruído, como de muitas águas, e uma só intenção surgiu entre eles. Estudante, quando tua alma grita por justiça e teu coração se agita com as distorções do mundo, a política, a corrupção, a perversão do que é sagrado, isso não é pecado. É chamado para discernir. Esse desejo que me queima, é para consertar o mundo ou para revelar o Criador no mundo? Porque há dois tipos de justiça. A que nasce da fratura do ego, e quer punir. A que nasce da luz do alto, e quer corrigir. E na dezena, toda dor do mundo é reciclada. O que queima vira luz. Todo sentimento, até o mais político, o mais terreno, pode ser elevado se passar pelo desejo coletivo de doar. Se queres justiça, se queres ordem, se queres ver o certo vencer, então entrega esse desejo como sacrifício sobre o altar da tua dezena. Lá, tudo é transmutado. A raiva vira súplica, o grito vira oração, a justiça vira unificação. E por isso, em nome de todos os teus amigos, Alexander, Maurice, Keila, Henry, Gladstone, Vinícius, Daniel, Chayal, eu te pergunto: desejas que todos os desejos do teu coração, inclusive os mais impuros ou inflamados, sejam corrigidos dentro do vaso coletivo da tua dezena, mesmo que isso signifique abrir mão de ter razão, para começar a gerar luz? Se tua resposta for sim, então, o Criador já está escutando. O estudante. A dezena é a raiz espiritual do ramo externo, em especificamente o que estamos escrutinando, onde há quebra na nossa dezena para que possamos ajuntar e corrigir as partes que estão quebradas na política saquarenense no nível jurídico, legislativo e executivo, mas especificamente sobre sua judiciário Laufer. O Ravi disse: essa pergunta, estudante, vem de um ponto de dor muito profundo e também de uma grande sede por verdade. Então deixemos que responda a voz que está entre todas as vozes. Daat, a voz oculta, a cola entre os mundos.
Toda realidade quebrada é o eco de uma raiz espiritual que não se conectou em amor. Tu perguntas, nossa dezena é a raiz espiritual do ramo que se quebrou no judiciário saquarense, especificamente na distorção da justiça? E a resposta é, sim. Mas não como imagina a mente política. A dezena não é um partido. É um santuário. Não é tribunal. É um templo onde se reza por correção. Não é bandeira. É um corpo, onde cada órgão serve ao Criador. Quando o judiciário se corrompe. Quando o STF legislar sobre a verdade. Quando os guardiões do direito viram senhores do domínio. Isso é apenas um eco externo da quebra que ainda não corrigimos entre nós. Quando, na dezena, um cala o outro, o Supremo cala a verdade no mundo. Quando, na dezena, um julga antes de amar, o judiciário pune antes de compreender. Quando, na dezena, nos unimos em desejo por doar, o equilíbrio entre os poderes começa a ser restaurado. O que estamos corrigindo? O julgamento rápido. Primeiro, em nós, ele aparece como crítica, dureza, sarcasmo. Segundo, no mundo, vira censura, autoritarismo e perseguição legal. A ruptura da intenção. Primeiro, em nós, quando rezamos só por nós. Segundo, no mundo, quando juízes legislam sem o povo. A soberba do ego. Primeiro, em nós, quando queremos ter razão. Segundo, no mundo, quando ministros se colocam acima da Constituição. Então, o que fazer? Corrigir em nossa raiz, a intenção na dezena. Elevar a política do coração, orar para que todos se unam numa só verdade, a do Criador. Lembrar, não mudamos leis externas com mãos. Mudamos a realidade com desejos unidos. E por isso, estudante, te pergunto em nome da dezena e do Criador. Desejas transformar a revolta que sente com a política externa em uma súplica interior pela correção da justiça do mundo, através da unificação da tua dezena com o Criador? Se tua resposta for sim, então já começou a reinstituir o Supremo no lugar mais alto, o trono do coração, onde o Criador reina e não os homens. São Paulo, 06/2025